Para a esterilização de materiais cirúrgicos, nós podemos utilizar métodos de controle físicos ou químicos. E vale ressaltar que anteriormente à esterilização, os materiais eles devem passar por um processo de limpeza, seguido ou concomitantemente de desinfecção química ou térmica para sua eficácia. Esterilização consiste na eliminação de todas as formas de vidas microbianas, inclusive endosporos. Que é o expurgo, onde é feita a lavagem dos materiais que vão ser preparados para o processo de esterilização na autoclavagem. Estamos aqui no CME, que é o Centro de Materiais de Esterilização do HRT. Agora a gente vai acompanhar o carregamento desses materiais para a autoclave, que é o meio de esterilização. O princípio básico da esterilização a vapor, quando feita em uma autoclave, é o tratamento de cada item com vapor a uma temperatura e pressão adequadas, por um tempo específico, com a finalidade de destruir um micro-organismo por meio de coagulação irreversível e desnaturação das enzimas e estruturas proteicas. Consequentemente, são 4 os parâmetros de esterilização a vapor: tempo e concentração de vapor. O vapor ideal para a esterilização é de 100% saturado, com água não saturada na forma de uma fina névoa. A produção de pressão em temperaturas altas é fundamental para os micro-organismos rapidamente. A temperatura específica é permitida para garantir a atividade microbicida. As duas temperaturas mais utilizadas é 121 e 132 graus Celsius. Esporo de bacilo estearotermo para monitorar a eficiência da esterilização. Geralmente, o tempo de exposição requerido para esterilizar suplementos empacotados de hospitais é de 30 minutos a 121 graus Celsius em autoclave convencional ou 4 minutos a 132 graus Celsius em autoclave com pulsos de vácuo. A sua eficácia é avaliada por 2 métodos, os indicadores químicos e os biológicos. Os químicos mudam de cor constantemente a temperatura, exemplo, tubo de Brown, a fita adesiva e o Balnedic. Indicadores biológicos, tubo com suspensão de esporos de bactérias muito resistentes, que são as Bacillus stearomorphophilus, que morrem quando expostos por 12 minutos ou mais a uma temperatura de 122 graus Celsius. Após um repouso de 14 horas, faz-se uma sementeira dos esporos que deve dar negativo. O calor seco é utilizado quando o contato dos materiais com o vapor é inadequado. Necessita de altas temperaturas, que variam de 140 a 170 graus Celsius, e um maior tempo de exposição. Para isso, são utilizadas estufas, como esta. O mecanismo de ação do calor seco consiste em eliminar o micro-organismo, promovendo uma desidratação celular progressiva, que leva a um processo de oxidação. A irradiação ionizante utiliza baixas temperaturas, portanto, pode ser utilizado em materiais termosensíveis. Seu mecanismo de ação consiste em alterar a composição molecular das células, modificando assim o seu DNA. As células sofrem então perda ou adição de carga elétrica. Vale lembrar que bactérias gram-negativas têm baixa resistência a esse método. O glutaraldeído é um dos poucos desinfetantes que podem ser considerados esterilizantes. Para tal, ele é sempre administrado com outras soluções. O mecanismo de ação do glutaraldeído se deve à alquilação de grupos funcionais dos micro-organismos, alterando seu DNA, RNA e síntese de proteínas. Esterilização por óxido de etileno. O óxido de etileno é um gás inflamável, explosivo, carcinogênico e, quando misturado com gás inerte sob determinadas condições, tem sido uma das principais opções para a esterilização do material termossensível. Na legislação brasileira, há vários documentos que tratam das instalações para óxido de etileno e de controle de saúde dos funcionários que nela trabalham. O seu mecanismo de ação é a alquilação das cadeias proteicas microbianas, impedindo a multiplicação celular. O seu uso é indicado para materiais termossensíveis, desde que obedecidos a alguns parâmetros relacionados com concentração de gás, temperatura, umidade e tempo de exposição. O óxido de etileno é utilizado frequentemente para esterilizar produtos médicos e odontológicos que não podem ser esterilizados a vapor. O peróxido de hidrogênio ele é um desinfetante de alto nível, principalmente para materiais termossensíveis. Ele possui ampla rápida eficácia sobre bactérias gram-negativas e gram-positivas.
Há estudos recentes sobre a ação do peróxido de hidrogênio, sugerindo que o processo de morte celular envolve a produção de radicais hidroxilas no meio intracelular. Ele pode ser aplicado em ambientes com ar, água, material de descarte, meio de cultura, superfícies como antisséptico e desinfetante. O ácido peracético é um desinfetante de alto nível e sua aplicação mais conhecida é em hemodiálise. Nos Estados Unidos, ele é indicado para uso em endoscópios, instrumentos de diagnóstico e outros materiais submersíveis. O ácido peracético ele atua de forma semelhante ao peróxido de hidrogênio, pois ele libera moléculas de H2O2 e apresenta valor de pH muito ácido. Em sua forma concentrada, e a diluição não aumenta consideravelmente o pH, de forma que esta deve ser corrigida para que sua acidez não seja responsável pela inibição do crescimento bacteriano. O seu mecanismo de ação não é completamente esclarecido. Entretanto, como agente oxidante, ele atua na desnaturação das proteínas, perda da permeabilidade celular e oxídio dos radicais sulfidril e sulfuro das proteínas enzimáticas e outros metabólicos. Ele apresenta ação bactericida e fungicida em 5 minutos de exposição em concentrações de 100 ppm na ausência de matéria orgânica ou de 200 a 500 ppm na presença desta. O formaldeído apresenta atividade nas bactérias gram-positivas e gram-negativas, na forma vegetativa, incluindo as micobactérias, fungos, vírus e esporos bacterianos. A atividade esporicida é lenta, exigindo um tempo contato longo para a maioria das formulações. Ele é um gás encontrado disponível na forma líquida em soluções de 37 a 40%, contendo metanol para retardar a polimerização e na forma sólida polimerizando em paraformaldeído. Ele inativa os micro-organismos pela alquilação dos grupamentos aminos e sulfidrilas de proteínas e dos anéis de nitrogênio das bases purinas. Ele é pouco ativo a temperaturas inferiores a 20 graus Celsius, aumentando a atividade em temperaturas superiores a 40 graus, ativo na presença de material orgânico. Na área hospitalar, ele é considerado um desinfetante de alto nível e tem ainda aplicação como esterilizante em artigos críticos termossensíveis e na desinfecção de artigos semicríticos, sendo também usado na desinfecção de capilares de sistemas dialisadores. No entanto, ele está sendo substituído cada vez mais por ácido peracético para essa aplicação.